progressão geométrica. Professor, o que é uma progressão geométrica? Ela é uma sequência, tá, pessoal? Primeira coisa que eu quero que você saiba, que uma progressão geométrica, também conhecida como PG, ela é uma sequência. E essa sequência, ela é bem definida. Por que que ela está bem definida? Porque, semelhante ao que a gente viu quando nós estávamos estudando PA, o áudio de vocês está ruim aí? Me confirme, por favor. Tá bom o áudio? Tá certo. Eu acho que é o teu aí, Lucas. Dá uma verificada aí, por gentileza. Quando a gente fala de progressão geométrica, o que que acontece, pessoal? A gente vai ter novamente alguns itens. Que itens seriam esses, professor? Imagina, tá? Que a gente tem, tá, pessoal? Que a gente tem essa escada, essa pequena escada. Eu estou nesse primeiro andar, tá, pessoal? Eu estou nesse primeiro andar. Primeiro andar. Tem o segundo andar, tem o terceiro andar, e eu quero chegar no quarto andar dessa escada, uma edificação, assim tu pode entender, tá? O que que acontece, pessoal? Antes de eu te mostrar a fórmula, eu preciso que tu entendas bem aqui, tá? Pessoal, se eu quiser pular, tá? Daqui para cá, daqui para cá, e chegar finalmente no quarto andar, quantos saltos eu executei aí? A gente precisa entender a fórmula, tá, pessoal? Depois é mera questão de aplicação, mas tu tens que entender primeiro. Se eu quero sair aqui do primeiro, quantos saltos eu vou dar? Três, perfeito. Três saltos nesse pequeno exemplo, tá? Lembrando que isso daqui é um exemplo, a gente já vai chegar na fórmula. Vocês já detectaram que são três saltos. E quando eu estava te ensinando progressão aritmética, eu te falava que esses saltos, eles representam o quê, pessoal? Esses saltos representam o quê? Para quem já estudou PA comigo. A razão, exatamente. Cada um desses meus saltos, ele vai representar a razão. A razão e a razão. Eu estou construindo com os senhores o conhecimento, tá? Lá na PA, a nossa razão era representada por R. Aqui, a nossa razão, ela vai ser representada pela letra Q. Professor, por que que não põe o R? Porque já tem na razão da PA. Se a gente for juntar uma questão de PG e PA, vai ficar tudo R. Ou seja, eu não vou conseguir evoluir. Até aqui, tá dando para entender o que está sendo dito, pessoal? Tá dando para entender? Beleza. Olha como era a fórmula da nossa PA. A nossa PA era o seguinte: a N é igual ao A1, só que lá na PA eu somava. Na PG eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou fazer o quê na PG? Os senhores lembram? O que que eu vou fazer na PG? Somar? Não. Eu vou multiplicar vezes o quê, pessoal? Vezes o quê? A razão. Calma, ainda não manda. Eu quero que vocês entendam. O quê? Só que quantas razões eu vou ter que multiplicar nessa questão aí, pessoal? Três. Q vezes Q vezes Q. Concorda comigo? Só que ontem a gente aprendeu que Q vezes Q vezes Q é a mesma coisa que o quê, pessoal? Hein? É a mesma coisa que
Q elevado ao cubo. Perfeito, pessoal. Perfeito. Q elevado ao cubo. Então tá aqui, a gente já aprendeu a primeira formulazinha de PG. É a mesma coisa do que PA. Professor, por que o pessoal tem dificuldade? Porque lá ele soma, aqui ele multiplica. Perceba, é a mesma coisa. Se eu estou no primeiro e eu quero chegar no quarto, eu vou dar 3 saltos. Só que lá eu somava mais 3 razão. Aqui eu vou multiplicar a razão 3 vezes por ela mesma, que vai ficar Q ao cubo. Vocês estão conseguindo entender isso daqui, pessoal? Porque se tu entender os exemplos, quando chegar na fórmula, tu já sabe. A fórmula é mero detalhe para quem entende o que está sendo feito na questão. Beleza? Vou te dar um exemplo bem aqui, ó. Deixa eu duplicar isso daqui. Olha aqui um segundo exemplo, hipoteticamente falando, ó. Exemplo 2. Eu tenho a minha PG 2, 4, 6 e assim sucessivamente, tá? Desculpa. E aí eu chego bem aqui, ó, no meu 32. Como que eu chegaria no meu 32, pessoal? É a mesma coisa do que a PA. Concorda comigo? Como era que a gente chamava lá na PA o último termo, pessoal? Quando eu não sabia ele. Qual vai ser a fórmula? N. Beleza. Então, a N. Beleza. Olha aqui como eu vou montar. A N é igual. Eu preciso sair do primeiro termo ou eu posso sair de qualquer termo, pessoal? Quando eu quero chegar numa questão. Eu estou só te mostrando um exemplo, a gente já vai chegar na fórmula, vai ficar mais claro para ti, tá? Esse assunto aqui é aquele assunto que ele pode te dar a tua aprovação. Por quê? Porque se cair PG, o pessoal já vai errar. Beleza? Já desiste. Bora sair do A1 vezes a razão. Sempre que eu queria calcular a razão, eu ia subtrair o n menos 1. Por quê? Porque lá na PA seria A1 mais n menos 1 vezes a razão. O que que significa esse n menos 1 bem aqui no expoente? Significa que eu estou pegando o termo n menos o primeiro termo. Ou seja, eu quero saber quantos saltos eu vou ter até chegar no meu n. Tá dando para entender isso daqui, pessoal? Tá dando para entender? Eu estou fazendo a volta para ti, tá? Tá dando para entender, né? Um exemplo hipotético. Um exemplo hipotético aqui, antes de eu resolver isso daqui contigo, se eu te perguntasse, por exemplo, chuta um valor aí, pessoal, um valor rapidinho, qualquer valor. 56? Quem mais? Quem mais dá outro número aí? 25. Bora calcular o A 56. Pessoal, olha o que eu vou te perguntar bem aqui. Tu queres sair do primeiro termo, do segundo ou do terceiro? Sair do primeiro, concorda comigo? Concorda comigo? Então eu vou sair do A1 vezes Q. Pessoal, olha o que eu vou te perguntar. Para me sair do 1 e chegar no 56, quantos saltos, quantas razões são necessárias para que eu consiga chegar lá no meu andar 56? Por exemplo, se eu estivesse numa casa, eu estou no primeiro andar, eu quero chegar no 56, 55. É só elevar a 55, meu amigo. Como que ficaria isso? A 56 é igual. Quem é o meu primeiro termo, pessoal? Quem é o meu primeiro termo? O 2. Vai ficar 2 vezes. Quanto que é a minha razão? Não fica impossível, não. Quanto é a minha razão?
2. Por que 2? Basta, antes eu subtraía. Agora eu vou dividir 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, a minha razão é 2. Está pulando de 2 em 2. A minha razão ficou 2 elevado a 55. Professor, eu vou ter que resolver todo esse número? Só se for o Ismael. O Ismael que vai resolver, vai fazer a prova da Seduc, ele precisa saber como aproximar esse número. Vocês não precisam. Mas tem uma coisa bem aqui. Na tua prova, não vai parar aqui assim, ó. Não vai ter esse resultado provavelmente na tua prova. Senhores, quando eu não tenho nada aparecendo aqui, qual é o expoente que está no 2? 1, tá? É 1. Então fica a 56 é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 55. Como eu tenho a mesma base, e geralmente eu vou ter a mesma base, olha como fica. Conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 2 elevado a 56, tá bom? Aqui geralmente é o que vem na tua prova. Terias que saber. O que é óbvio, senhores, se tu for pensar, ele não subiu 56 andares? Se a razão é igual ao primeiro termo, ele teve 2 elevado a 56. Professor, dá para resolver isso daí de cabeça? Nem sonho.